Eu boto o pé nessa cabecinha, garoto Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da Botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tomar. Tem torcedor espalhado no mundo inteiro. E nós somos da facção do Rio de Janeiro. Desse time campeão que é o Coringão. Eu quero ver o swing. Alô, senhor torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Vamos cantar essa canção contra a violência. Campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão, bretão, bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro. És do Brasil, o clube mais brasileiro. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro. És do Brasil, o clube mais brasileiro. No universo da Mix, se todos os nossos ouvintes ouvissem a Mix, ia ser um fracasso. Porque a Mix já tinha 65 mil ouvintes. Confia que você fez quando fez. Dos desportistas do Brasil. Tá passada é uma bandeira, tá presente é uma lição. Figuras entre o nosso esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro. És do Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, salve o Corinthians, salve o Corinthians. E eu peço licença a todos os grandes mestres da arte do futebol. Quero agradecer pela beleza que eles trazem na nossa vida. Um abraço, Zé Maria, Basílio e Viro Casagrande, Viana, Marcelinho. Fiel, 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 fiel. Eu sou fiel, eu sou eu. Fiel, fiel, fiel. Eu sou Dinho da VB, na moral eu tô cantando. Levanta a mão e grita só quem é corintiano. Porque aqui no Brasil é a maior torcida. Os corintianos cantam assim. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!
e Mundial. Esse foi o meu presente de Natal. Libertadores e Mundial. Um bando de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e o portal Leia Já Online. Acompanhe pelo youtube.com/blog do Vitão. Boa tarde, são 13 horas e 2 minutos. Hoje é segunda-feira, 25 de setembro de 2017, dia de Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Sigam nas redes sociais, no Twitter, @TimãoUni, Uni com I, como diria a Carla Pérez. No Instagram, Timão Universitário, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário. Aliás, estamos ao vivo. Você que está ouvindo o programa na Rádio Coringão, você pode ouvir na Rádio Coringão e você também pode ouvir ouvir e ver, né? Pra você ver que não é mentira quando eu falo que o shampoo só vem de Baby Look, no Timão Universitário, no Facebook do Timão Universitário. E mais tarde o programa na íntegra no meu canal do YouTube, no youtube.com/blog do Vitão. Hoje temos um convidado especial na nossa laje. Antes de apresentá-lo, rapidinho, as manchetes do dia escalada Jade Furacão Gimenez, que veio de presidiária hoje. Bonita essa camisa, bonita. Bonita, né? E hoje no Timão Universitário, as principais manchetes sobre o Corinthians, análise do majestoso, opinião dos amigos jornalistas, provão, o papo na laje com o nosso convidado Renato Tortorelli, notícias Isso de outros esportes. Parabéns, eu que sou loiro, né? Vai, continua. Notícias dos outros esportes, uma matéria sobre o vôlei Corinthians Guarulhos e o Storintias, que faz uma homenagem ao ex-jogador Zé Elias. Bom, já que a Jade Gimenez é pior que o Basílio pra guardar segredo, vamos ao papo na laje. Solta a vinheta pra nós. É que eu tava dormindo. Papo na laje. Bom, o papo na laje hoje, né? Laje mesmo, não é aquela coisa Vinda Paulista, suntuosa, tapete vermelho, Mix FM, com eunucos abanando com leque. Aqui é Guarulhos, que é uma Zélia emancipada. Recebemos Renato Tortorelli, o grande Tortorelli, humorista, comentarista, apresentador do programa O Bicho Vai Pegar, que agora tá fazendo sucesso na Mix, no 106,3. Meu amigo Torto, obrigado por aceitar nosso convite e nos visitar aqui na nossa humilde laje. Ô, Vitão, beleza, velho? Pô, eu que agradeço o convite, já fazia tempo que era pra eu estar com vocês, muito legal aqui. Mas você resolveu gozar licença paternidade? Aliás, foi gozada? Exatamente, justamente foi, né? Porque eu imagino que sim, né? Tinha nascido. Enfim. Não foi aquele coito interrompido ali, aquela inundada de umbigo? Não. Cara, eu não lembro. Na verdade, eu não lembro nem se é minha. Tá lá, a gente tá... enfim, mas é muito legal torce pra ser sua, mas que pareça com a mãe, né? A gente torce pra que pareça com a mãe. A única coisa que tá parecendo comigo de vez em quando é a voz, que é pelo choro, aquele choro estridente, agudo, né? Então a gente tem certeza que pelo choro já tá com a voz do pai, mas vai engrossar. Tá certo, esse é o Torto, a gente vai falar muito ainda de Corinthians, do que ele anda fazendo no Bicho, enfim. E você, com essa vozinha dele fronha, né, de garoto propaganda de posto de gasolina na televisão, aquelas coisas que a gente assiste, vocês não sabem que ele já cantou Raça Negra em grupo de pagode. É mentira minha, não? Não, na verdade eu fiz parte, isso é uma fase meio, né, obscura. Eu fiz parte da primeira formação do Jeito Moleque. É sério. De 97 a 2000. O que é sério, é sério. Ninguém conta mais vantagem. Há 20 anos atrás. Ninguém vai fazer isso, né? Não. Mas é verdade. Mas é verdade, eu sei. É verdade. Falaremos de Jeito Moleque. Esse Romero tem um jeito moleque? O Romero é voluntarioso, né? Aquele cabelinho dele pode ser um jeito moleque. Pode ser um jeito moleque, né? Como um atacante, ele tem sido um ótimo lateral. Tá certo. Vamos agora direto pro Timão na mídia. Vai fazer ao vivo, Jade? Gravou? É o Caio? Hoje é o Caio. Hoje é o Caio Portela. Timão na mídia, solta pra nós aí, Poi. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na mídia. Caneladas do Vitão. Empate ótimo para o heptacampeão. Agora São Paulo. Majestoso tem empate polêmico. Lance. Clássico consolida estigma corintiano no brasileiro. Não virou nenhum jogo. Globoesporte.com. Sempre humorado, né? Aula de futebol. Jadson rebate análise de Petros. Irrelevante.
diz o 10 do Corinthians. Meu timão, advogado do Corinthians, já fala sobre a estratégia da defesa em julgamento de Gabriel. O All Sports. Construção de vaga. Por que Carille não cogita mudar Corinthians ideal? Essas foram as principais manchetes do Corinthians e São Paulo no 1-1, né? Enfim, o jogo foi às 11 da manhã, então faz mais de um dia que rolou. Todo mundo já cansou de ver os lances, os gols, enfim. Não acho que tem tanta polêmica assim no jogo, não. Acho que só dá pra discutir um lance, que foi o gol do São Paulo anulado, o segundo gol, que seria o segundo gol. Que o resto é ridículo discutir, né? O pênalti que o Petros reclama é patético, né? Não tem nem a mãe dele teria dado. Enfim, o gol do Corinthians também não foi nada. Foi ruindade do Júnior Tavares e... Eu ia usar um termo que começa com C-A-B-I-C-E, mas eu não vou usar porque nós estamos num lugar... Então foi juvenil, melhor dizendo, o nosso Júnior Tavares no lance. No mais, o lance do gol eu acho... Vou abrir já pra vocês dizerem. Eu acho que o gol do São Paulo foi legal. Agora, é no mínimo polêmico, não é um escândalo, porque, por exemplo, o Salvo Espino lá na ESPN Brasil disse que o gol foi mal anulado. Eu concordo com ele, achei que o gol foi legal. E os Carlos Eugênio Simão na Fox disse que o gol foi bem anulado, que foi falta. Ou seja, o árbitro de vídeo, depende de quem fosse o árbitro de vídeo, teria gol, ou seja, a polêmica continuaria. Não foi um lance claro, um lance de interpretação. Na minha interpretação, o gol do São Paulo foi mal anulado. O resto são polêmicas absolutamente ridículas. O máximo que dá pra discutir também ali é o recuo, que não é um lance decisivo, né? Enfim... Eu, se eu fosse o Cássio, tinha dado uma bica na bola, não teria pego, não teria comprado risco, mas eu acho que o Pablo não quis recuar, dividiu a bola. Mas ainda assim o Cássio foi de uma emoção desnecessária, né? Era pra dar um bico na bola, enfim. O que vocês acham sobre o gol? Pra mim o gol foi legal. Eu estava no jogo, só que a gente estava atrás do... Como você é baixo, você não deve ter visto, né? Você estava atrás. Não, até A deu pra cabine ver. já é longe, né? Até deu pra ver, mas esse lance estava do outro lado, então estava bastante longe. Mas ainda no lance corrido, a gente estranhou, tanto que o Sérgio Botarelli, que estava na narração, ele narrou o gol do São Paulo. Com aquela emoção toda, com aquela emoção, ele narrou o gol do São Paulo e nós não vimos nada do lance. Depois entendemos que o árbitro anulou o lance e aí vem do retorno, que estava na nossa frente, vimos que ele marcou falta, mas entendemos também que não houve a falta, que o Cássio vai pra cima do Prato e que não houve a falta, o gol foi legal do São Paulo. Agora de resto não vejo nenhum tipo de polêmica. Alguém discorda dessa visão ou não? Eu concordo. Além dos comentaristas de arbitragem que você falou, o comentarista do jogo do Premier também concordou com a falta, Maurício Noriega. Ele falou que foi falta. Foi falta, né? Enfim. Na hora eu achei que foi falta. Se eu tivesse apitando, eu daria falta. Eu não respondo essa pergunta, sabe por quê? Eu pergunto se eu acho que foi ou que não foi. O que eu daria, eu não respondo porque eu vou descobrir meu time. Não. Mas no primeiro replay eu já achei que não foi nada. Mas na hora do lance, que é o tempo que o juiz tem pra decidir, você teria dado o lance. Eu teria dado falta. Até porque tem aquele negócio, todo mundo fica olhando o goleiro, se ele é tocado, se ele é deslocado, mas quem procurou o contato foi o Cássio mesmo. Assistindo o lance depois, o Cássio que foi em cima dele, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que é uma reclamação excessiva do São Paulo, enumerando cinco lances capitais. O Petros, né? Falar um pênalti, nem pra discutir o pênalti, o gol do Corinthians também não dá nem pra discutir, é ridículo. Eu não vi ninguém falar sobre isso, só um cara que é doente, tipo algum jornalista que queira que dê surra em outro jogador, assim. No primeiro turno. Só uma pessoa desequilibrada desse ponto pode falar alguma coisa. No primeiro turno teve muito mais polêmica e ninguém ficou repercutindo. Não teve polêmica não, porque no primeiro turno o lance foi claro, não é subjetivo. O impedimento no gol do São Paulo é indiscutível, porque não é lance de interpretação. O Prato está adiantado e faz o gol. Era difícil, mas assim... Essa coisa de São Paulo de falar que 20 centímetros não é nada, né? Cada um fala o que quer, né? 20 centímetros pra lá, 20 centímetros pra mim, eu não quero nem 2 centímetros. Cada um é cada um. O primeiro lance o gol do Prato no 1-1, no 3-2 pro Corinthians, a TV mostra, aí não cabe subjetividade, interpretação. Impedimento é impedimento. A bola bateu, o Prato estava impedido. Hoje nós temos dois menininhos, né? Bob pai e Bob filho pra apertar botãozinho. Olha que lindo. Né? É uma estatal essa ONG. Quem vai apertar o botãozinho? O Bob pai ou o Bob filho? Bob filho, né? O Rubens Evaldo Júnior, né? Que nós temos o Rubens Evaldo filho e o Rubens Evaldo Júnior. Solta pra nós então a narração do nosso Francisco Coco de Osasco, Sérgio Henrique Botarelli, do gol de... Aliás, o Cleison fez um gol, hein? Quem podia imaginar isso? De esquerda ainda. Ele entrou no jogo, deu um chute na arquibancada já. Inacreditável ele se acertar. Se eu não fosse o cara que eu tinha xingado ele quando o chute ridículo ele deu. Depois fez o gol de empate numa jogada do Rodriguinho que não estava jogando nada até então. Então vamos ouvir o gol do Cleison. Na sequência já pode emendar com o Carille dizendo se as substituições dele
foram responsáveis ou não pelo empate no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Aliás, me surpreendeu uma coisa no clássico. Não imaginava, nunca passou pela minha cabeça que o Corinthians recebido a pedrada, nunca aconteceu isso no Morumbi. Fiquei bastante surpreso. Eu não vi muito barulho em relação a isso na imprensa. Vamos ouvir então o gol do Carille por Sérgio Henrique Botaré. Tocou na frente para Rodriguinho, toma a frente dele, o Júnior Tavares vai fazendo a cobertura, Rodriguinho tomou na bola, evitou a saída, Rodriguinho mais uma fita, boa fita, cruzou, olha a chance, Romero dominou, bateu, se deu, defendeu, ela voltou para Cleison, bateu direto, golaço! Evitou a saída, tomou no marcador, fez a fita, cruzou pro Romero, no chute do Romero, defendeu o Sidão no rebote, Cleison, fuzilou o canto esquerdo do goleiro do São Paulo, Corinthians empata no Morumbi, aos 33 minutos da etapa complementar, Cleison, 1 pro Timão, 1 para o São Paulo, a lá garoto no fundo do gol, César Martins. Jogada sacar primeiro, a linda jogada do Rodriguinho, deixou o Júnior Tavares no chão, pega a perna do Júnior Tavares, foi lá no primeiro andar, na sequência fez o cruzamento, Romero dominou, bateu, Sidão fez a defesa, na sequência, Jô e Cleison hesitaram um pouco, mas aí o camisa 25 dominou a bola, bateu firme, fez seu primeiro gol com camisa alvinegra, a Fiel vibra e agora o time do povo tem um, o São Paulo também tem um, Sérgio. Hoje fiz algo que eu não tinha treinado e não gosto de fazer isso, tá? Que foi jogar o Romero para dentro junto com o Jô e colocar o Cleison. Sou muito sincero em falar que eu não gosto de fazer por não ter trabalhado, mas enfim, conseguimos um empate numa situação assim, né? É um aprendizado para mim também, muitas vezes eu estou ali no banco, fico pensando em fazer uma substituição, mas caramba, não treinei isso. Aprendendo, né? Cada dia aprendendo mais. A questão da finalização que você falou, né? A gente voltou a ter muitos erros de passe. No segundo tempo também, né? O primeiro tempo foi demais, passivo, bola que não é de ninguém que está em disputa. São Paulo ganhou todas, né? E com isso ganhou moral dentro da partida, conseguiu jogar dentro do nosso campo. Me incomodou bastante o primeiro tempo, tá? E no segundo tempo, sim, continuamos errando, mas a nossa atitude foi diferente, né? Brigando mais pela bola, competindo mais para essa bola que não é de ninguém, né? Isso foi a busca. Mas repetindo, não gosto de fazer algo que eu não trabalho. Esse foi o Fábio Carille. A gente já vai comentar um pouco da atuação antes de ouvir nossos colegas jornalistas. Hoje eu tô Exu Vinheta, solta pra nós aí a vinheta das redes sociais, que nós estamos ao vivo no Facebook do Timão Universitário, né? Vamos valorizar isso. Programa Timão Universitário. Participe conosco pelas redes sociais. Twitter, @TimãoUni, tudo junto sem acento, facebook.com/Timão Universitário e no Instagram seguindo @Timão Universitário. E não deixe de acompanhar nossos programas pelo youtube.com/Blog do Vitão. Bruno Andrade, estamos ao vivo no Facebook. Como o pessoal faz para participar? @Timão Universitário, facebook.com @Timão Universitário, no Twitter @TimãoUni. Parece o Ronaldo César Coelho, que tá 50 anos no Meu Amigos, não decorou aquela porra @Meu Amigos, ele não conseguiu decorar ainda Timão Universitário. Pode isso, Shampoo? Acontece, Vitão. E a gente tem uma participação aqui da Andréa Mantovani. Grande Andréa Mantovani. Uhul, adoro o programa. Assistir mais tarde é melhor ainda. Parabéns a todos os Você pode repetir o uhul que você fez aí? Uhul, adoro o programa. Não precisa repetir mais. Uhul. Um beijo para Andréa Mantovani, que está sempre prestigiando nosso trabalho. Enfim, muito carinhoso nosso trabalho. Obrigado pela atenção conosco. Sobre o jogo, as substituições. Eu acho que o São Paulo começou muito melhor que o Corinthians. Dorival
não sei se o Dorival, mas o São Paulo jogou muito melhor que o Corinthians, o que é uma tradição quando a gente jogar fora de casa atrás, veio de um jogo na Argentina. Mas o Dorival Júnior, não sei se o Carille mexeu bem, como ele mesmo disse que não tinha treinado, ou se o Dorival Júnior foi péssimo nas mexidas e ajudou o Corinthians também. E o fato do São Paulo sempre dar aquela pipocada contra o Corinthians e ter medo de ganhar o jogo, né? Cansei de ver jogos no Morumbi que o São Paulo estava melhor, esse foi mais um caso. E tem medo de... Não, ao contrário, o Corinthians vai lá e faz 3 ou 4. O São Paulo não sabe aproveitar essas chances, isso é histórico, tem acontecido com frequência. Nós estamos indo para o heptacampeonato, né? No pentacampeonato corintiano teve um 0x0 histórico no Morumbi, quando o Tite afastou o Chicão. É um jogo polêmico, a gente acabou de perder a liderança. Se perdesse aquele jogo ia desandar de vez. O Corinthians chegou aos pedaços lá no Morumbi. O São Paulo massacrou o Corinthians naquele jogo. O Corinthians jogou tempos 11 atrás da linha da bola e empatou 0x0. O São Paulo não conseguiu ganhar um jogo muito ganhável, e a partir daí o Corinthians voltou e foi campeão brasileiro, deixou o São Paulo pra trás, enfim. O São Paulo ontem de novo era o jogo que se ganhasse acabava. Ninguém mais só em rebaixamento, já pra lá pra 12º lugar. Um jogo que o primeiro tempo foi muito bom. Todo mundo falou que o primeiro tempo do São Paulo foi muito melhor que o do Corinthians. Foi, mas fora o gol, qual foi o lance que o São Paulo fez? Assim, não soube aproveitar. Do Hernanes, aquela que o Hernanes enfileirou, né? Ali. Já no final, ninguém marcou o cara. Teve o lance do segundo gol que eu acho que foi gol, mas assim, o São Paulo não soube matar um jogo que era muito fácil pro São Paulo, né? O jogo em certo momento ficou aberto, né? Principalmente no segundo tempo, com as alterações do Carille. Antes desse gol anulado do São Paulo, teve um chute do Hernanes, que foi a origem do escanteio, né? O Hernanes chutou e o Cássio teve que se esticar porque a bola iria no canto. E aí originou o escanteio do gol mal anulado do São Paulo. Mas em oportunidades claras, acho que foram pouquíssimas. Foram mais pro lado do São Paulo, mas no contexto do jogo foram poucas. Shampoo, olha pra aquela câmera ali, câmera 2. Essa aqui. Faz um coraçãozinho, mostra o baby look. Estamos ao vivo no Timão Universitário, você que não é o nosso Padre Marcelo, mas faz aeróbica, tem roupa de ginástica, curte um vôleizinho. Aliás, teremos notícia do vôlei, Corinthians que ganhou, né? Vôlei que agora é Corinthians Guarulhos, então nós aqui em Guarulhos estamos sempre prestigiando o vôlei do Corinthians. Temos matérias sobre esse jogo? Temos matéria. Você é o nosso líbero, né? Com esse teu tamanho todo. Dá pra ser levantador. Bom, enfim. O que você achou, Shampoo? Olha lá pra câmera. Não, da sua roupa. Não, da minha roupa? Mamãe não falou nada? Da minha roupa, nada. Ele tava de baby look ontem lá. Da minha roupa, nada. Acho que foi o clima, não sei. Porque era torcida única, né? Enfim. Mistura bem, né? Tortorelli, depois a gente já vai ouvir os áudios dos colegas jornalistas sobre o jogo do Corinthians e São Paulo. Eu queria a sua opinião e também queria que você já fizesse... Sabe que nós somos todos nordestinos e contra Jabá aqui, mas já dá um toque pessoal que curte o seu humor onde você está, além de ir na propaganda dirigindo mal pra cacete. Sim. Bom, falando do jogo, pra mim o Corinthians entrou com muita precaução. O Corinthians entrou a 10 por hora, o São Paulo entrou querendo vencer. Pra mim o fator psicológico contribuiu pro São Paulo não matar a partida, eu acho que sim. São Paulo visivelmente com mais vontade, mas também visivelmente nervoso. E no segundo tempo, o Corinthians jogou com 11. Porque a saída do Jadson foi outro time. Eu até atribuo a queda de rendimento do Rodriguinho ao Jadson. Porque o Rodriguinho, bom, né? Ele tem que correr pelos dois. A forma física do Jadson é algo para ser analisado. Obviamente eu não sou um profissional, mas o Jadson nitidamente entra em campo. Quando o Rodriguinho se aproxima do gol, como foi quando entrou o Camacho, ele se aproximou do gol, ele rendeu um pouco mais. O Rodriguinho, na verdade, ele é um pouco mais... Ele foi mais útil. Pra mim, o Rodriguinho está sendo sobrecarregado pela má atuação e má forma física do Jadson. Já que você falou do Jadson... E o Dorival mexeu muito mal. O Dorival ajudou o Corinthians demais. Ele tirou... Foi muito bom. O Cueva pediu pra sair, mas ele mexeu errado. Ele saiu. Se eu sou ele, coloco o Cueva encostadinho no prato, falando, você não tem que se ficar se matando, você tem a qualidade ali. Cima, eu acho que eu não vou colocar um Denilson da vida. Aliás, o Denilson parecia... Você tem quantos anos, Tornado? Eu tenho 45. Bom, você é mais velho que eu tenho 40 anos. Você vai lembrar, uma geração não é tão diferente assim, daquelas sessões da tarde que tinha o ritual do tamanduá africano, que a pessoa ficava dançando lá. Não lembro qual que era o filme que tinha a Adivinhadora Secreta, algo assim, Curtindo a Vida Doidada. Aquele filme que nunca repassa na sessão da tarde. E o Denilson parecia uma gazela Peralta no gol do Corinthians de empate. Aquele pulinho, eu não entendi que pulinho ridículo. Depois que o Romero perde o gol,
E o Sidão com essa, ele é só no vôlei e no gol do São Paulo, né? E o Sidão espalmou, ele chegou no rebote, deu um pulinho ali, parecia, sei lá, Baryshnikov, Dani dos Santos. Mais perdido que surdo no bingo. Ele deu um mauache no ar e foi ridículo, cara. Realmente foi ridículo. Agora falando do Jabá, você me viu? Tô de segunda a sexta. Estou de segunda a sexta na Rádio Mix FM 106.3. O programa Agora o Bicho Vai Pegar, das 5 às 6 da tarde. Com tem bicho dobrado pra ganhar de São Paulo lá, não? Hã? Lá o bicho é dobrado pra ganhar de São Paulo, não? Cara, não é, mas você sabe que tinha uma aposta. Hoje tinha uma aposta que se o Corinthians perdesse, eu ia ter que dançar a música do Pablo Vittar. Olha como eu confiei. Eu ouvi essa aposta aí. Hoje, eu ia entrar com o Pablo Vittar, caracterizado, né? Mas como o Guipa ia, se o Corinthians ganhasse, ele seria. E no empate ficou o Roman Laurito, que é um empate, mas o cara é argentino, então a gente jogou e é ele que vai dançar, hoje vai estar imperdível. E ele tentou fugir, né? Ele tentou fugir da aposta. Tentou fugir da aposta, mas é claro, né? A gente joga o empate pro argentino. Você vai dançar só pro Robin? Mas Pablo Vittar é nome de zagueiro argentino, não é? Pablo Vittar. Você não pensa que é um zagueiro do Racing, do River Plate? Deve ser melhor que o Seba. Prazer alemão, né? Prazer alemão. Total. E só terminando, segunda a sexta, Rádio Mix. Agora o bicho vai pegar. E aos domingos no Pânico na Band. Estão fazendo 2 quadros lá, o Tá no Lar e o Master Já tinha uns paniquetes melhores, hein? Exatamente. Exatamente, muito melhor. Tá fazendo o quê no Pânico? Eu vi. O Tá no Lar e o Master Trash, que eu faço uns personagens. E o Tá no Lar faço eu mesmo na minha casa. E o Pânico com na meu Band cachorro repete a sexta-feira, se não me engano, não é isso? Sim, sexta-feira, a partir das 10h30, domingo, 15 para as 10, mais ou menos. Tá certo, esse é o nosso Tortorelli, que também já trabalhou fez humor na Gazeta, já fez em vários lugares. Fiz os Impedidos na Gazeta, a galera E quando ele faz sempre. Eu participo de um grupo de jornalistas no WhatsApp, que tem mais ou menos uns 818 jornalistas, né? Sim. E eu só entro lá pra pagar vídeo, senão trava o celular, porque não dá pra acompanhar, que vocês falam muito mais que o Tite. E sempre tem assim, show em Bofete, show em Itaquá, aí tem lá, quem quer ir eu dou convite. Quando tem ali na minha região, ali Tatuapé, Belém, Moca, nunca chega os convites pro show de stand-up do Tortorelli. Quando é ali, show lá em Águas de Lindóia, 38, aí, mas enfim, tá sempre, além de, você tem um site que você coloca o seu calendário de shows? Sim, renatortorelli.com.br e na verdade... No Twitter você põe sempre no seguidor? No Twitter, sim, mas eu tenho 2 shows fixos, às terças-feiras no Comedians, da Rua Augusta, com o Matheus Ceará. O pessoal já chega lá antes, toma aquela maré bola, entra só pra conhecer a casa, tem várias casas ali. Exatamente, não, 2 quadras pra baixo começa, né? Big House, 2 quadras pra baixo. Só toma aquela sauna. Exatamente. e vê o stand-up. No Comedians, ali com o Matheus Ceará, toda terça-feira até dezembro, às 9 da noite. E aos domingos no Beverly Hills. Eu faço stand-up toda terça-feira à noite aqui na UNG pra eles. Jornalismo segmentado chama. Sim. Que é bom também. O do Matheus não é tão. O do Matheus Ceará não é tão pra família assim. E aos domingos, no Beverly Hills em Moema, tem um show chamado Domingão Sem Faustão, que a gente é um lance diferente de stand-up, que são personagens e tal, que eu faço com uma galera muito boa. Inclusive, um que tá fazendo Pânico comigo, um grande amigo, um moleque talentosíssimo, que é o Igor Guimarães, que ele agora tá fazendo uns personagens do Pânico, um boneco muito louco. É um moleque sensacional, é sempre bom ver aos domingos. Então, esses 2 shows fixos e outros que vão aparecendo e quase todo dia tem. Bom, quem quiser, enfim, é muito fácil, o Torto sempre coloca ali nas redes sociais dele, é fácil achar. Tem sempre a programação, enfim. Segue o Torto. Segue o Torto, né? Nas redes sociais, segue o Torto, é nóis. E mesmo shows que são repetidos, acaba sempre inovando, tendo personagens novos, a piada da semana, enfim. A gente sempre dá uma atualizada. Sempre. Já que o Segue o Torto acabou de falar sobre Jadson, alguém discorda que o Jadson foi um horror ou não? Nessa Jadson só não foi nota 0 porque ele foi muito bem a comentar o Petros, né? Enfim, tirando isso, ele foi em campo e não jogou nada. Foi muito sonolento, não vi o Jadson fazer nada no jogo. Escanteio, nem falta, tá jogando. Muito ruim, muito ruim. Eu acho que pelo segundo turno do Corinthians, o Marquinhos Gabriel merecia jogar no lugar dele. Pela condição física dele. Que fase, né? Mas tá melhor mesmo, mas é triste, né? Admitir isso. Daqui a pouco o Giovanni Augusto tá jogando mais que o Jadson também. Soninho Gabriel, juntamente com Giovanni Arbusto. Agora, os caras estão se destacando. Quando a Jade falou que prefere Marquinhos Gabriel, vocês não estão vendo na câmera, mas o Marcos Florino lá dentro fez o gesto do Gabriel. Acho que ele não concordou muito com a sua opinião, viu, Jade? Você não viu? Ele fez o gesto do Gabriel? Deixa ele. Esse gesto horrível, que absurdo. Ai. Mais conhecido como aqui pra você. Pega aqui. Futebol tá um saco, né? Literalmente.
Vamos ouvir o que disse, já que você citou o Jadson e nós comentamos, vamos adiantar o que o Carille falou sobre a atuação de Jadson. É a primeira vez que eu lembro de admitir o que todos nós sabemos, que o Jadson não está jogando nada. Ele também falou um pouco sobre Rodriguinho, né? Cleison que entrou, chutou uma bola na arquibancada e fez o gol de empate, tirou a camisa. Segundo o Jade, gostou do Cleison sem camisa ou não? Então, da onde eu estava eu não consegui enxergar muito bem, mas... Você enxergou a Baby Look do shampoo? É porque eu encontrei ele depois, né? Entendi. Mas eu acho que não, né? Não, eu não acho nada. Não sei se a torcida lá curtiu, né? Eu não curti, não. Tá bom. Vamos ouvir. Gente, para se construir uma vaga, algo assim, não é um jogo e não é um gol. Né? Sei da importância do Cleison, briguei muito para que o Corinthians contratasse esse jogador, sei do potencial, né? Como também sei o potencial do Jadson, do Marquinhos e todos mais. Tudo que a gente planejou para o jogo aconteceu. Do Jadson jogar pela esquerda, flutuar na frente, nos volantes e recebeu muitas bolas, só que não conseguiu dar sequência na jogada, né? Mas tudo que nós, comissão, planejou aconteceu na partida e faltou um desempenho melhor, né? Mas são todos jogadores brigando, o dia a dia mostra, o jogo a jogo mostra, né? Começamos nosso trabalho terça agora pensando no Cruzeiro. Bom, nós estamos ao vivo no Facebook do Timão Universitário, @Timão Universitário. Além no Facebook o pessoal respondendo, também tem o pessoal entrando no ao vivo, né? Eu me recuso a falar live porque o mundo é muito pillowcase, que é como os fronhas falam fronha. Me fala aí, o que nós temos no ao vivo ou no live, como diz. Você foi no Rock in Rio, Jade? Não fui. Nos comentários aqui a gente tem Rafael de Toledo Pisa, Z4 está pesando. E Jefferson Jimenez, Jadson tem que abraçar um banco. Eu precisava abraçar o Bradesco, o Santander e tal, e chorar, porque tá feia a minha situação. Agora, o Rafael também falou que Petro chore menos e jogue mais. Eu não sei porque ele quer que o Petro jogue mais. Pra mim tá bom assim, não precisa jogar mais não. Chorar, achei que tá chorando muito. Bom, então a gente conta com a colaboração de vocês no Face. Vamos ouvir agora o que disseram o pessoal. Hoje quem participou foi... Belo e Márcio Ramos falam pra cacete, né? Eles falam, né? Aliás, rapidamente, eu queria... não sei se você viu a declaração infeliz do Petros em relação a... Ele jogou no ar, depois se recolheu. Eu já tive do lado... Depois pipocou feio, né? 50 faltas, 50 lances assim, o juiz dava 50. Mas fazer o quê? Eu já tive do outro lado, né? Aí o Carmona falou, o que você quer dizer com isso? Não quero dizer com nada. Se eu tiver que falar, eu falo. Não, ele jogou nitidamente e pipocou. E foi questionado no pós-jogo em várias emissoras, não só em coletiva, porque ele passou. E ele respondeu assim: não, eu sou uma pessoa muito direta, quando eu quero falar, eu falo. A única coisa que eu tô falando são decisão. Ou seja, ele é um tremendo de um pipoqueiro, nosso Petros, né? Ou fala, não fala, meu amigo. Pipocou, enfim, jogou muito bem, fez um gol. Eu discordo de quem disse que ele cruzou. Pra mim, claramente ele chutou no gol, porque ou ele é muito grosso, porque ninguém chuta cruza de 3 dedos com aquela força dentro da área. Pra mim ele chutou no gol, mas ele foi péssimo, pior que péssimo, né? Porque foi pipoqueiro na sua declaração. Uma declaração a la Mano Menezes, que falou a mesma coisa outra vez e depois não sustentou. Mas enfim, o que disseram Diego Valença, Vessone, Belo e Márcio Ramos? Vamos lá, pessoal comentando. Corinthians 1, São Paulo 1. O Corinthians está em crise, está 10 pontos na frente do segundo colocado. O pessoal está preocupado, fazendo conta aí. Classificação nas últimas 5 semanas, né? Eu me divirto com os vendedores de ilusão e parabéns aos corintianos pelo heptacampeonato. Vamos ouvir. Fala, Vitão e pessoal aí do Timão Universitário. Diego Valença aqui do canal Timão no YouTube. Só lembrando, hein, Vitão? Acertei o palpite 1-1 lá no podcast Mão. E você me acompanhou aí no palpite, se deu bem, hein? Mas brincadeiras à parte aí. Falando um pouco do jogo, a gente que no clássico contra o Santos reclamou um pouco da postura do Corinthians de se atirar para cima do Santos em plena Vila Belmiro. No jogo no Morumbi, o Corinthians teve uma postura mais parecida com o que nós imaginávamos. O desespero era do São Paulo, aliás, ainda é. O Corinthians até levar o gol, eu achei que estava uma partida bem controlada, não sofríamos nenhum grande ataque do São Paulo, não éramos muito pressionados, embora o São Paulo estivesse com a bola no pé o tempo todo. A minha principal queixa, e depois eu vi que o Fábio Carille falou a mesma coisa na coletiva, foi com relação à intensidade, à entrega dos jogadores. O São Paulo parecia estar numa voltagem muito maior do que a do Corinthians, mas é fato que fizemos um primeiro tempo ruim ofensivamente. Sofremos pouco no primeiro tempo, mas o São Paulo conseguiu fazer um gol. Um lance que eu achei um pouco estranho, achei que o Cássio deu uma vacilada,
mas alguns torcedores acham que não. Eu queria saber sua opinião. Segundo tempo, cara, ele saca o Jadson, né? Algo até estranho dele fazer no intervalo, que mostra uma certa insatisfação dele com o jogador. Coloca o Marquinhos Gabriel, o Corinthians precisava atacar, e ainda que o Corinthians não tenha feito uma grande partida, pelo menos em alguma coisa esse time lembrou o primeiro turno, né? O time foi efetivo. O time criou pouco e ainda assim chegou ao empate. Não vou mais entrar em muitos detalhes, eu acho que foi um bom resultado diante das circunstâncias, é um ponto, e aí a gente vai se aproximando cada vez mais do título. Agora impressiona o chororô da arbitragem, né? Primeiro o Petros falar em aula, que o São Paulo deu uma aula, o time que está no Z4 deu uma aula no líder, negócio vexatório, e a reclamação de arbitragem dos São Paulinos beirou o ridículo. No primeiro turno do jogo na Arena, o Gilberto fez um gol impedido, teve uma bola que bateu na mão do Lucão, e que o pênalti não foi dado, e com todas essas adversidades, o Corinthians, sim, dando uma aula na Arena Corinthians, conseguiu vencer o São Paulo, beleza? Então é isso, um grande abraço aí a todo mundo, e vai Corinthians! Alô, Vitor Guedes, toda a galera aí do Timão Universitário, Rodrigo Vessone. Falar desse empate aí, eu acho que um ponto pro Corinthians tá mais do que de bom tamanho, né? Se tivesse que haver um vencedor, esse vencedor seria o São Paulo, principalmente pela diferença das equipes no primeiro tempo, né? O São Paulo entrou com muito mais disposição, intensidade, marcando o tempo inteiro, 2-3 na bola, enfim, coisa que o Corinthians fez muitas vezes até no primeiro turno. Então, se tivesse que haver um vencedor, seria o São Paulo. Esse pontinho aí cai do céu para o Corinthians, mas realmente a equipe até dá uma melhorada no segundo tempo, sim. Mereceu aí, chegou mais, criou mais chances. Mereceu pelo menos um gol, mas talvez deveria ter tomado 2 no primeiro tempo, né? Polêmica todas aí da arbitragem. Eu acho que o único lance que ele errou mesmo foi o do Pablo, que nitidamente dá uma olhada e até recua, e aí foi um erro do Cássio, né? Porque na dúvida não pega com a mão na bola, né? Então acho que esse foi o grande erro para mim dele. Os outros eu acho que foram marcações normais, não foi pênalti, foi falta do Prato sim, fez obstrução no Cássio sabendo que ele ia subir. De resto acho que não. O único realmente aquele erro dele que o São Paulo tem direito de reclamar, na minha opinião, foi o lance do Pablo. Um grande abraço aí a todos. Alô, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, aqui é o Marco Belo da Rádio Transamérica, falando sobre o jogo do Corinthians contra o São Paulo. Ontem empate por 1-1 no estádio do Morumbi, um jogo contra grande número de torcedores, né? Aliás, o Corinthians está indo muito bem quando joga com estádios cheios, não conta o jogo contra o Santos, né? Porque 10 mil, para mim, não é jogo contra um grande número de torcedores. Mas pegando Flamengo, Grêmio, Palmeiras e ontem contra o São Paulo, o Corinthians não perdeu atuando contra um grande público, né? Mostra que os jogadores aguentam a pressão, só não aguentaram na Copa Sul-Americana, mas para mim isso aí é outra história. Os jogadores não estavam com tanta vontade assim de se classificarem na Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro o time vai bem. No resultado, né? Vai bem no resultado, porque jogou muito mal, muito mal. O São Paulo poderia ter feito 2-3-0 no primeiro tempo, até com certa facilidade. Na minha opinião, na minha modesta opinião, eu sei que os corintianos vão ficar bravos comigo, mas eu acho que não foi falta em cima do Cássio, não foi nada. O Prato estava de costas pro lance, o Cássio saiu muito mal e o São Paulo fazendo 2-0 ali naquele lance do gol anulado, gol do Militão, teria resolvido a parada. O Corinthians dificilmente buscaria o empate. Não achei falta do Rodriguinho, reclamada pelo São Paulo. O gol do Corinthians foi legal, mas não achei falta do... Aliás, achei falta do Lucas Prato. Não, aliás, não achei, né? O lance é tão confuso que eu nem sei mais o que eu acho ou o que eu não acho. Não achei falta do Lucas Prato em cima do Cássio. Achei lance normal, gol legal do São Paulo. Seria 2-0 no primeiro tempo. Mas enfim, falando de futebol,
esquecendo um pouco a arbitragem. O Corinthians foi muito mal, o Jadson tá merecendo sair do time, é o terceiro jogo em que ele é substituído e foi a primeira vez ontem, uma pergunta minha pro Fábio Carilli, que ele admitiu que o Jadson tá jogando mal. Então, se o Fábio Carilli for um cara corajoso, ele tira o Jadson da equipe, tanto faz colocar Cleison, Marquinhos, Gabriel. Eu colocaria o Marquinhos Gabriel, apesar do Marquinhos não ir bem quando ele começa os jogos, mas mesmo assim ele vai melhor que o Jadson na atual fase, né? Pelo menos pro Jadson se interessar um pouquinho mais em melhorar fisicamente, porque parece que ele tá levando com a barriga nos dois sentidos esse restinho de ano. O Rodriguinho também foi muito mal, mas no lance do gol ele resolveu, né? Então fez a parte dele. E o Romero, mal também no jogo, foi um dos piores jogos do Romero no ano. E o Cleison, não digo que entrou bem, mas entrou com estrela, né? Aquele chute lá que ele acertou, eu acho que se fosse o Rodriguinho, o chute iria na arquibancada. Então, resumindo, resultado muito bom em termos de campeonato, futebol muito fraco para variar um pouco, né? O Corinthians vai levando com a vantagem que fez no primeiro turno e chegando cada vez mais perto do heptacampeonato nacional. Valeu, um abraço. E Vitor Guedes, que é fã do Moisés, tá com saudades do Moisés, quer que o Moisés volte logo. Calma, o Guilherme Arana tá melhorando, viu, Vitor Guedes? O Moisés pode esperar um pouquinho. Um abraço. Fala, Vitor Guedes, grande Vitão, galera do Timão Universitário. É o Maércio Ramos que tá falando, o morcegão também do podcast, irmão. Olha, que segunda-feira maravilhosa. Eu nem sei, na verdade, se eu comemoraria uma vitória sobre o São Paulo no Morumbi ontem mais efusivamente do que comemorei o empate. Não só pelo empate, mas pela postura dos jogadores. O verdadeiro futebol, a verdadeira alegria do futebol. Se teve um exagerozinho aqui, um exagerozinho ali, a gente já viu isso muito tempo atrás, mas muito tempo atrás. Aí a coisa foi ficando mais coxinha e chegou no patamar atual de que não pode nada. Qualquer coisinha, se gritar gol, então, quando for gol, evidentemente. Não antes, não grita gol antes, porra. Mas se gritar gol, na hora que acontece o gol, capaz de punirem, né? Então, por tudo isso é que eu tô dizendo que ontem comemorei demais mesmo, demais. Fizemos mais uma vez a festa lá no Salão de Festas do Morumbi. Um empate 1-1. Bom resultado pro Corinthians, jogando fora de casa, calando lá mais de 60 mil pessoas. Então, o resultado tem que ser comemorado sim. E aí que venham aí os mimimis, que vem a choradeira e esse negócio todo. Mas o importante aqui no Timão Universitário é falar do Corinthians, que agora tem aí a semana para trabalhar, mais compromisso no final de semana e vai diminuindo o tempo para comemorar o título, para que a galera, para que a fiel torcida solte o grito de é campeão. Falei que lá pela 13ª, 14ª rodada do segundo turno isso aconteceria e tô, de novo, pelo menos da minha parte, botando fé que vai acontecer. Um time seguro, o ataque não tem funcionado, não funcionou de novo, produz muito pouco, tem poucas chances. É que, evidentemente, quando tem a objetividade, como foi na vez do Cleison, acabou dando um empate para o Corinthians 1-1. É trabalhar, é ter tranquilidade. É que o Gabriel tenha aí uma boa assessoria, que pense bem nas coisas que falará, porque a semana passada foi o Jô, essa semana será o Gabriel, e aí o Corinthians vai tendo seus protagonistas também no extracampo. Líder absoluto, 10 pontos do Santos, 11 pontos do Grêmio. Corram atrás, sigam o líder nesta segunda-feira, Vitão, amigos do Timão Universitário, pouco a falar, mais a comemorar. E o Corinthians, mais uma vez, dando mostras de que a quarta força continua sendo a primeira no Campeonato Brasileiro. Fábio Carilli, tô gostando. Postura, mesmo nos momentos delicados, como na desclassificação da Sul-Americana, soube manter ali a seriedade e trabalhar com o Corinthians para que, dentro do Morumbi, conquistasse um ponto. Um ponto importante. Vamos seguir. Sigam o líder, sigam o Timão Universitário. Tô batendo asa! Valeu, Morcego, valeu, Diego, valeu, Vessone. Valeu, Marco Belo, sempre equilibrado o Marco Belo, do lado do Moisés, né? Moisés, pra mim, quando meu irmão nasceu, tinha aquele saquinho lá que minha mãe colocava a criança. Assim. Um bercinho, né? É, tipo um bercinho. Chamava Moisés. Você tá passando com isso com a Liz? Tem, é que ela não fica. Quantos meses tem Liz? Ela tem um mês. Fase da chupeta, né? Um mês, 36 dias. 36 dias. Nem isso ainda. É o primeiro fase oral ainda. Tá amamentando, bem...
Primeiro filho, primeira filha e começou o lance da cólica. Eu chamo ela de telecena. De hora em hora ela tá chorando. Tá mamando. De hora em hora, mano. Tá pior que o Pets. É, exatamente. É por isso que eu falo que aquela música, aquele funk, aquela música que toca na balada, que ele fala, nunca mais eu vou dormir, nunca mais. Mano. E que é isso, Michael Douglas? Não é apologia a nada. Aquela música foi composta por um cearense que teve um filho que ele colocou o nome de Michael Douglas e o moleque não deixava ele dormir. E em determinado momento ele reclama pra esposa, fala, Marinalva, troca o Michael Douglas que eu tô levando a Angelina Jolie na creche. E eu tô passando por isso. Nunca mais eu vou dormir. Eu tenho a sensação que eu não vou dormir mesmo. Daqui a pouco eu serei um morcegão. Não, o Baza tem 8 anos, eu falo pra você que até daqui uns 2, 3 anos a coisa melhor. Beleza, tomara que eu dure até isso. Tá certo. Vamos ver o que o pessoal da Rádio Coringão falou sobre o jogo. Só que antes, a gente não vai fazer o nosso provão tradicional, acho que a gente bateu o papo, ainda tem vôlei pra falar. Eu queria só o destaque pra vocês. O melhor e o pior do jogo. Eu acho que eu começo dizendo que pra mim o pior foi o Jadson. Não jogou absolutamente nada. Dei nota, 2 pro Jadson. E o Cleison jogou, mas assim, pelo empate. Que poderia ser o Rodriguinho pela jogada, mas o Rodriguinho fez o primeiro tempo tão ruim. Então o Cleison foi o destaque positivo pra mim do jogo do Corinthians, né? Vou dar 7 pra ele. Talismã, né? O Tupanzinho, versão 2018, que entrou e fez o gol. Só fez o gol. Os outros não fizeram nem isso, então vou dar 7 pro Cleison e 2 pro Jadson. Pra mim o destaque positivo e negativo. Eu, como sou um cavaleiro, vou deixar Jade por último. Torto, o que você tem a... Cara, eu acho que o Jadson... Ela veio com uma vontade pro microfone que... Não, vai esperar. Eu já nem ligo mais. Eu acho que o Jadson é uma certeza, realmente. Tanto que ele foi substituído no intervalo, não é normal isso, muito mal. Eu acredito muito a ele, a atuação do Corinthians no primeiro tempo. Acho que o Corinthians realmente jogou, correu por ele, né, num setor, claro, importante, ainda mais no clássico, meio de campo. O Jadson pior em campo. O melhor é difícil, cara. O Cleison fez o gol, mas também ele é muito fraco, cara. Ele é muito fraco. Ele é pior que o Luca, né? Ele é pior que o Luca. Tem muita gente querendo a volta do Luca. Só que o Luca na Ponte Preta é uma coisa. Como tem gente que quer a volta do Mendonça. Acredite. Tá jogando muito no Bahia. No Bahia, quando chegar aqui é a mesma coisa. Cara, difícil saber quem foi o menos pior. Eu vou acreditar ao Cássio, o melhor. Porque o Cássio, pra mim, não falhou no gol, até por justiça, vi muita gente cornetando, e salvou no final uma cabeçada importante. Então, pra mim, efetivamente, alguém fez algo positivo no time, Cássio. Foi uma defesaça mesmo, aos 48, Jusilei. A lá, Gordon Banks foi uma grande defesa. Shampoo. O pior, acho que é realmente o Jadson, daria nota 3 pra ele, pelo que se espera dele, pelo que ele não fez. Peraí, já que nós tivemos aqui nosso convidado que você só fala bobagem, depois eu nós tivemos um convidado aqui do jeito moleque, ele merece mostrar o que ele fazia. Não. Só não, você vai ver, eu quero que você dê uma nota na vinheta do nosso shampoo. Uma interpretação do vocalista do Jeito Moleque, versão 97. Solta pra nós aí a vinheta do Shampoo. Shampoo vai dançar o nosso convidado Orson. Ao vivo. O Tortorelli canta a nossa vinheta. Pra passar shampoo, mão no cabelo, a mão no cabelo. Pra passar shampoo, shampoo. Oi! Posso agora? Pode comentar, pai da Alice. Muito bom, velho. Pode, Shampoo. Bom, Jadson, pior em campo, nota 3. Quer creme rins também? E o, não. Trox? E o melhor, acho, pelo gol, pela importância da ação, o Cleison. Daria nota 8 para ele o Cleison, mas... fosse sério o programa, né? Mas pelo gol. Exatamente. Jadson pior e Cleison o melhor pelo gol. Uma palhinha, Jeito Moleque. Vamos lá. Não dá, nem lembro dessas coisas, velho. Nem lembro. Agora o negócio o negócio é falar besteira, é muito melhor. Portela. Jadson, concluiu? Sim, concluído. Jadson pior em campo, nota 4, tá merecendo reserva. E o Cleison, nota 6 pelo gol. Bruno Andrade. O Jadson também, nota 3. Foi muito mal, né, Vitão? Já vinha mal desde o jogo contra o Racing. E aí
contra o São Paulo também não foi diferente. No jogo contra o Racing saiu aos 19 minutos. Eu acredito que o cara ele queria ter tirado ele desde o intervalo também. E agora o cara ele tirou no intervalo contra o São Paulo, né? O pior em campo, nota 3, e o Cleison, o melhor em campo pelo gol, nota 7,5. Quer falar, Jade? Eu quero. Você tá louca pra isso? Não, eu concordo. O Jadson foi o pior e o Cleison o menos pior, né? Só pelo gol. Seu Cleison? O seu Cleison. O seu Cleison. Miniatura. Enfim. Bom, vamos ouvir rapidinho o que disseram o pessoal da Rádio Coringão. Quem é o repórter mais gostoso da Rádio Coringão, Jade? Ô, louco. Mais gostoso? É o X, né? Então tá bom. Vamos ouvir agora a Rádio Coringão. O que disseram o pessoal da Rádio Coringão que transmitiu a paisano o jogo, né? Aliás, teve gente que foi de Baby Luke para passar desapercebida né? Levou leque. Infiltrado. Enfim, vamos ouvir o que o pessoal da Rádio Coringão analisou de Corinthians 1. Não é São Paulo 1, Corinthians 1, que o mandante foi o São Paulo. Aliás, teve unhada lá, confusão, o presidente pegando pelo colarinho, né? Eu andei lendo vocês da imprensa, que são todos corintianos. Eu vi entrevista hoje na Transamérica do conselheiro, um conselheiro de 65 anos que foi agredido. Eu vi a denúncia, não vi ele falando. Ele confirmou, ele foi agredido pelo filho do presidente pelo Leco. Só diferenciado, alto nível, né? Porque ele tinha feito algumas acusações do conselho. Na hora ele foi cumprimentar o Leco e aí ele tomou o empurrão do filho e o Leco o agrediu. Ele confirmou isso ao nosso colega Marco Belo. Hoje pela manhã. Eu não vi, mas enfim, eu li nos sites, né, no Globo Esporte, no ESPN, se eu não me engano.com, e não tinha visto a entrevista. Esqueci o nome Saad, Paulo Saad, uma coisa assim, um conselheiro. Enfim, o Leco é um completo desequilibrado, um péssimo administrador, enfim. Isso que é o programa do Corinthians. Já bateu boca com o Senna essa semana. Nossa. Equilibrado. É um pessoal diferenciado, alto nível. Vamos ouvir o que disseram o pessoal. O X é bonitão, então? Sim. Mais que o Bota? Mais. Então tá. Desculpa, Bota. Boa tarde, Vitor Guedes e a todos os alunos da UNG responsáveis pelo Timão Universitário. Aqui quem fala é Ricardo X, repórter da Rádio Coringão. Estou aqui para falar do clássico de ontem. Em jogo que tive a oportunidade de assistir ao lado de dois dos debatedores da mesa, David Chaveirinho Xavier e Jade Furacão Jimenez, São Paulo e Corinthians entraram em campo e enfrentaram muitas dificuldades. A grande adversária de ambas as equipes foi a bola, disparada melhor em campo. Popular só apino também atrapalhou muito os dois times. Destaque para o chororô característico do tricolor em relação à arbitragem, que apesar de anular um gol do São Paulo legítimo, na minha opinião, fez uma partida razoável e não errou no gol do Corinthians. Petros, aquele que trombou intencionalmente com o Rafael Claus enquanto jogava no Corinthians, mais uma vez foi infeliz em suas atitudes e expôs o quinteto de arbitragem sem razão, gerando uma polêmica desnecessária. Os destaques do Corinthians para mim são negativos. Romero, que apanhou da bola, Arana fora de ritmo de jogo, Cássio oscilando no jogo, Jadson com mais sono que o bicho preguiça. Mas o resultado foi pra lá de satisfatório e o Timão segue na sua saga de soneca danada, esperando a taça chegar no Parque São Jorge. Valeu, Vitão. Abraço a você e a todos os alunos da UNG. Salve, Vitão, um abraço pra você, também aos amigos aí do Timão Universitário. Aqui é Sérgio Botarelli, narrador da Rádio Coringão. Ontem estive lá no Morumbi, transmiti a partida pela Rádio Coringão e o Corinthians fez um primeiro tempo asqueroso, vergonhoso, nojento, ridículo. Foi com certeza o pior período de jogo que o Corinthians fez no ano de 2017. Foi ridículo, absolutamente inaceitável. O segundo tempo melhorou um pouquinho, como destacou nosso amigo aí, o Shampoo, lá na transmissão, ele que comentou a partida. Qualquer coisa diferente que o Corinthians fizesse no segundo tempo já teria um ar de melhora, porque o primeiro tempo do Corinthians foi, assim, eu não achei mais adjetivos para descrever. Foi muito ruim mesmo. Então no segundo tempo o Corinthians acabou se acertando, conseguiu fazer sua primeira finalização com 67 minutos jogados, não bateu nenhuma bola no primeiro tempo, no segundo tempo acertou uma cabeçada com o jogo para fora aos 22 minutos. Foi a primeira finalização do Corinthians. O Carille pelo menos admitiu que o Corinthians fez uma má partida, espero que ele mexa no mínimo com o brilho dos jogadores, principalmente com o senhor Jadson, né, que não está jogando nada, também não mostra nenhuma vontade de melhorar, com o senhor Rodriguinho na parte técnica, não acho que falta vontade a ele, mas falta técnica, erra muito, erra quase tudo que faz. Ontem acabou fazendo o lance, construindo o lance do gol lá, num lance de vontade, que a gente tem que ressaltar também.
E quem sabe o Cleison ganhou uma moral aí com esse gol que fez, o primeiro com a camisa do Corinthians, e consiga uma vaga de titular, já que o Romero, vou falar pra você, eu sou defensor do Romero pelo que ele faz, pela entrega dele dentro de campo, mas não está jogando absolutamente nada. Corinthians com esse futebol vai ser difícil ganhar de alguém nesse Campeonato Brasileiro até o final, hein? A sorte é que os outros estão ajudando. Precisa melhorar o timão, beleza? Grande abraço, Vitor Guedes, e a todos os amigos. Salve, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, aqui é César Martins, pra gente falar de Corinthians e São Paulo, empate de 1-1 lá no Morumbi. Jogo de dois tempos distintos, São Paulo mandou na primeira etapa, o Corinthians muito mal na primeira, melhorou, mas também não muito na segunda etapa, o que conseguiu até o gol também improvável, né? O Corinthians tem jogado muito mal, essas últimas 5 partidas do Corinthians, pelo menos no Campeonato Brasileiro, têm sido horrorosas, ainda conta mais com as duas da Copa Sul-Americana. O Corinthians tem deixado muito a desejar neste segundo turno, mas a vantagem continua de 10 pontos agora para a equipe do Santos, que venceu e ultrapassou a equipe do Grêmio, que continua despencando, né? Renato Gaúcho falou que a gente que despencaria, quem está despencando são eles, né? Mas enfim, vamos falar de Corinthians. Na saída do campo, os jogadores confirmaram, viu, Vitão? Que o Corinthians jogou muito mal no primeiro tempo, tem jogado muito mal, e então dizem que vão trabalhar para tentar voltar a jogar aquele futebol que encantou o Brasil no primeiro turno, beleza? Valeu, Vitão, valeu, Jade, valeu, David Xavier, valeu todo o pessoal do time universitário, é nóis, vai Corinthians! Boa tarde, amigos do time universitário, Vitor Guedes. Prepara sua chuteira aí, sua caneleira, sua camisa, que hoje tem jogo, hein? Um grande abraço pro nosso amigo Renato Tortorelli. Esse é parceiro, esse é amigo de verdade. Considero o Tortorelli muito mesmo. Um grande corintiano, pra quem não sabe. Por isso que ele está aí. Mas eu falo mesmo, hein, Torto? Falou pra mim, eu falo mesmo. É isso aí. Falando do clássico de ontem, São Paulo e Corinthians, foi um tempo para cada. O São Paulo foi melhor, superior durante o primeiro tempo. No segundo tempo, o Timão equilibrou um pouquinho as ações. E o empate para mim foi justo. Porém, se o São Paulo vencesse, não seria injustiça nenhuma. Eu não gosto muito de comparar com luta, com boxe. Eu acho que cada esporte é um assunto, é um tema diferente. Porém, se fosse boxe ou luta, sei lá, MMA, karatê, judô, que conta a pontuação, o São Paulo seria melhor, venceria por essa pontuação. Porque o São Paulo fez o Cássio trabalhar mais. O Sidão trabalhou menos, o Cássio trabalhou mais. Inclusive fez uma excelente defesa no final da partida e, na minha opinião, não falhou durante o gol do Petros. Pode ter caído atrasado, pode ter não visto a bola chegando, mas falhar não falhou, viu? Porque é uma bola muito difícil, é uma bola muito complicada para o goleiro. Primeiro que o Petros não tinha ângulo. Segundo que dali os atacantes ou quem está ali naquela posição da área costuma cruzar, tentar cruzar para trás ou cruzar na pequena área. O Petros teve extrema felicidade, conseguiu fazer 1-0. Estivemos ontem lá no Morumbi com a Rádio Coringão, com a Rádio Livre Gaviões e com a Rádio Itaquera e chegamos bem no momento que a torcida do São Paulo atacou o ônibus do Corinthians. Então tivemos inclusive que esperar, o Sgrilles estava conosco ali, tivemos que esperar no cantinho ali e visivelmente os jogadores do Corinthians desceram tensos do ônibus, inclusive sempre converso com o Coronel Dutra, que é o responsável pela segurança do Corinthians. O Coronel estava extremamente irritado e preocupado. Graças a Deus não machucou ninguém, só o motorista que tomou um baita de um susto, porque o vidro quebrou bem ali do lado dele, mas falando de partida, foi uma partida morna, chata, sem graça. O futebol brasileiro precisa melhorar, viu? Precisa melhorar porque, tecnicamente, os jogos são horríveis. Vitor Guedes, um grande abraço e até a próxima. Valeu, Vinícius, X, César, todo o pessoal da Rádio Coringão, Bota. Enfim, eu vou fazer um anúncio para vocês, né? O programa ao vivo da segunda-feira. Eu conversei pessoalmente com os candidatos à presidência do Corinthians. A situação não tem candidato ainda, tudo indica que será o André Sanches, mas não há um candidato ainda, então não falei. Mas Romeu Tuma Júnior, Antônio Roque Stadini e Osmar Stabile, que são candidatos à presidência do Corinthians, eu conversei com os três. E os três toparam vir participar aqui ao vivo do programa Timão Universitário. A gente vai abrir semana que vem começa as entrevistas com os candidatos aqui no programa. Por questão de agenda, enfim, por ligação, vai abrir semana que vem com o Romeu Tuma Júnior. Já falei com nem assessoria, eu falei com os três pessoalmente.
e com o Roque, só cidadino, que pediu para mim marcar o dia com o assessor, então eu mudei até a data dele. Mas enfim, nas próximas 3 semanas teremos Romeu Tuma Júnior, Antônio Roque Stadini e Osmar Stabile aqui no programa. Antes que fale alguma coisa, nunca escondi meu time de coração, mas não sou sócio, não voto. Portanto, não apoio, nem sou contra nenhuma candidatura, mas estamos aqui para ouvir as 3 e ouviremos também, pelo menos o espaço vai ser dado para a candidatura da situação, seja ela quem for. Tudo indica, né, as notícias que serão o Andrés, mas o Andrés não oficializou o nome, nem ninguém do grupo dele, André Negão, enfim, quem quer que seja. Roberto Haddad também não falou quem vai ser o candidato dele. Mas, enfim, o candidato que for terá o convite nosso para participar do programa. Então começa semana que vem, eu convido vocês aí para acompanhar as entrevistas com os candidatos à presidência do... É um cargo muito mais importante que essas coisas que tem aí em Brasília, prefeitura, né? Vamos Presidente da República, essas bobagens, né? Também O que interessa, aliás, acho que foi o Jânio que disse isso, né? Que era o terceiro... Não, foi o Vicente Matheus que disse isso. Que era o terceiro cargo mais importante. Tirou o prefeito, botou o presidente, o governador e o... E nós tivemos vários presidentes corintianos, né? Jânio Quadros era corintiano. Isso não é motivo de orgulho pra mim, pelo menos, mas enfim. Fernando Henrique era corintiano, não é vivo, né? Luiz Inácio Lula da Silva também é corintiano. Os 3 que eu sei de cabeça que declaradamente são torcedores do Corinthians. O Fernando Henrique parece tão corintiano quanto o Shampoo, assim, né? Sempre low profile, sempre bem vestido. Você falou agora, eu não imaginava o Fernando Henrique. Ele é corintiano / Fluminense. Eu acho que ele tem mais cara de Fluminense que de Corinthians. Ele é nascido no Rio de Janeiro, assim, mas se declara... É que nem Cópica, não fala a cor que tem. Ele se declara corintiano, então, né? Enfim, corintiano, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Jânio são os que eu sei de cabeça que são corintianos. Michel Temer eu não sei, mas torço pra esse palmeirense, São Paulino, eu não sei. Eu nunca vi ele falar sobre futebol, não tenho a menor ideia. Ele deve torcer pro Banespa, pro Meias Lupo, enfim, eu não sei. Sinceramente tô brincando, não sei nem. Pode ser que seja corintiano, eu nunca ouvi ele falando sobre... Mas o que eu tenho a dizer sobre o Michel Temer é que quando ele foi secretário de governo, de segurança do governo Orestes Quercia, ele proibiu livro, rojão, bandeira nos estádios. Essa proibição imbecil já vai datar quase 30 anos e começou no governo de Orestes Quercia. A assinatura, eu publiquei isso na minha coluna no jornal agora, foi do tão secretário de segurança Michel Temer. Enfim, então não tenho saudade dele, não. Shampoo, antes do nosso Corinthians com o Zé Elias, o que temos aí dos outros esportes? Campeonato Paulista Sub-15 e 17, afinal as duas equipes jogaram no sábado pela 3ª rodada da 3ª fase do Campeonato Paulista. Em Osasco, o Sub-15 empatou por 1-1 com o time da casa e ficou na 3ª posição do grupo 19 com 3 pontos. Já o Sub-17 foi a São José do Rio Preto e venceu o América por 1-0, permanecendo na liderança do grupo 19 com 7 pontos. As mesmas equipes voltam a se enfrentar no sábado na Fazendinha pelo retorno da competição. Já no Paulista Sub-20, ainda no sábado, o Timão jogou pela 20ª rodada do Paulistão. Na Fazendinha, o Corinthians empatou com o Audax em 2-2 e se manteve na 2ª posição do grupo 3 com 38 pontos. O próximo compromisso é na sexta-feira, às 15 horas, no estádio Joaquim de Moraes Filho, contra o Taubaté. Se vencer, o Timão garante classificação à próxima fase. No sábado também o Corinthians venceu a Ponte Preta por 3-2 na Arena Nacional pelo Circuito Paulista de Futsal. Com este resultado, o Timão é líder do grupo 1 com 8 pontos. O próximo jogo é dia 8 de outubro, às 10 horas, contra o Campinas na Arena Nacional. E para finalizar aqui, Vitor Guedes, já que o futebol feminino foi eliminado, né? O Corinthians empatou sem gols com o Rio Preto na Arena Barueri e foi eliminado do Campeonato Paulista. No primeiro jogo, o Timão perdeu por 2-0. Agora o Corinthians foca na Copa Libertadores em outubro. A equipe corintiana está no grupo C, ao lado do Sportivo Limpenho do Paraguai, Independiente Santa Fé da Colômbia e um representante da Bolívia ainda a ser definido. Vamos ouvir a matéria de vôlei que o Shampoo preparou para nós. Você quer dançar antes? Não, nada de dança. Mais uma vez estouraremos o tempo, que já é uma tradição, né? Mas vamos lá. Na noite do último sábado, no ginásio da Ponte Grande, o Corinthians Guarulhos venceu o segundo jogo das quartas de final do Campeonato Paulista de Vôlei contra o São José por 3-0, com parciais 25-14, 25-19 e 25-20. Com mais uma atuação tranquila do Timão sobre a equipe do Vale do Paraíba e mais uma vez destacando fundamentos como saque, passe e bloqueio, o central Riad ainda vê pontos a evoluir. No primeiro set, muitos ataques do São José ainda passavam no meio do bloqueio corintiano. Eu falei do bloqueio justamente pela nossa leitura. Acho que a nossa leitura de bloqueio foi muito boa, no sentido de
analisar bem a estratégia do levantador e chegar bem nas bolas. Isso que você falou procede, mas é uma questão mais técnica, né? Tipo de entrada um pouco mais rápida de braço, uma invasão, né? Tá um pouco distante da rede, então a bola realmente entra. Nós centrais chegando bem ali na base e não deixando buraco. Então isso já é uma questão técnica, mas acho que a nossa leitura hoje foi boa. Isso é uma coisa que a gente vai começar já a acertar segunda e terça pra gente ficar bem nisso na quarta, porque vai fazer diferença também, porque a equipe provavelmente vai ser a equipe de Campinas, enfim, sem querer desmerecer a equipe de Atibaia, tem um ótimo poder de ataque, então a gente vai precisar bastante do nosso saque e do nosso bloqueio. O técnico Alexandre Stanzioni também falou com a equipe do Timão Universitário. Para ele, o jogo foi tranquilo pela imposição de ritmo do Corinthians Guarulhos. Eu acho que nós fizemos o jogo ficar tranquilo, né? A gente impôs um ritmo forte desde o início, que era o programado, e aí o time deles já deu aquela batida e a gente sabia que tinha que manter isso ao longo do jogo todo, né? E a gente está melhorando nisso também, mentalmente, poder pressionar o adversário o tempo inteiro. Tem mais para crescer, obviamente, mas a gente está dando cada passo no seu lugar direitinho e crescendo aos poucos. Sobre o adversário da semifinal, o treinador corintiano espera uma partida difícil. O Campinas venceu o Corinthians Guarulhos na fase de classificação por 3-1, na casa corintiana. Mas Alexandre Stanzioni espera uma partida diferente pela evolução do grupo e fala até no Golden 7. Aí também tem todo o lance de você ter evoluído. Ali era no começo da temporada, a gente tinha alterado todo o time em função da Copa Ouro para agora, né? Os titulares, jogadores que saíram, jogadores que chegaram. A gente estava sendo jogador da seleção. Então aquele jogo não baliza muito, não. Tanto nós evoluímos como eles também cresceram bem no campeonato. Então realmente vai ser um jogo muito disputado. Talvez a gente tenha que estar preparado para o Golden 7 mesmo, porque tudo pode acontecer. O regulamento do Campeonato Paulista nessa fase final prevê 2 partidas, uma em casa e outra fora. Caso haja empate, as equipes disputam o chamado Golden 7, um set único de 25 pontos, onde quem vencer avança para a fase seguinte. Corinthians, Guarulhos e Campinas iniciam a disputa das semifinais nesta quarta-feira, às 8 da noite, no ginásio da Ponte Grande. A partida decisiva está marcada para sexta-feira, às 18h30, no ginásio do Taquaral, em Campinas. David Xavier, para o Timão Universitário. Tá certo, Antes vamos ouvir já o Corinthians, que nós temos tempo estourado do Zé Elias, que faz aniversário 41 anos do Zé Elias. Depois a gente os destaques finais, a gente se despede do nosso torto com os destaques finais. Vamos ouvir então Corinthians. Corinthians. Vitor Guedes e nação loucorintiana, o Corinthians de hoje está em clima de aniversário. Afinal, neste dia 25 de setembro, José Elias Moedin Júnior, ou apenas Zé Elias, o Zé da Fiel, completa 41 anos de vida. E para comemorar, vamos relembrar o gol de Zé Elias contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 1993, com a narração de Luciano do Vale, da TV Bandeirantes. Ele mesmo cruzou, passou por Valber, vem pra trás, Zé Elias, dominou, pintou, bateu, golaço do Zé Elias! Que calma, pintou, olhou, bateu no canto direito, terceiro do Corinthians, reveja que belíssimo gol! 3 para o Corinthians, 0 para o Santos, na marca dos 19 minutos, 39 segundos. Zé Elias vestiu a camisa do todo-poderoso Timão por 3 temporadas, de 1993 a 1996. Foram 161 jogos representando o Corinthians e 2 gols marcados. O volante também foi campeão paulista e da Copa do Brasil em 1995. Parabéns, Zé Elias! Corinthians. Parabéns, grandes Elias, que é natural de Guarulhos, aqui perto da UNG, onde nós fazemos o programa.
Eu joguei com o Zé Elias, inclusive, na Olivetti, há muitos anos atrás, né? Ele é 7677. A Olivetti, a antiga Olivetti, a falecida Olivetti, na época da Max... É onde hoje é o Shopping Internacional de Guarulhos, era a fábrica da Olivetti. E nós mandávamos os jogos no Ermelindo Fioravante, que virou isso aí, esse lixo que virou hoje, por culpa das últimas administrações públicas, caindo aos pedaços, mas que era um grande ginásio ali, à beira da Dutra, enfim. Vai voltar. Será? Tomara. Vai reabrir. Torto, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no programa. Rapidinho, assim, Jaraguá, Guarulhos é um pulo, a gente sabe que é super rápido. É rápido. Não dá nem 50 quilômetros. Rapidinho. Isso que o Holandão um dia vai ficar pronto. Obrigado mesmo pela sua presença. Uma amizade que a gente fez fora aqui do ar, enfim. E a porta está aberta para você falar de Corinthians e falar de humor, enfim. Procuramos fazer o programa sempre de forma bem humorada. Quando eles deixam, né? Que eles costumam me irritar. Né? Eu sou um professor disciplinador, assim, sou que nem o Pets, eu vim aqui para dar aula, né? Mas enfim, seu destaque final, Torto, obrigado de novo pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer, Vitão. Falar de Corinthians, falar de humor, duas paixões sempre muito legal. E você é um parceiro, um prazer conhecer a rapaziada daqui. Legal estar participando, a gente manda os áudios assim, é legal tá aqui em loco. Sei que já estourei o tempo mesmo, mas o que é o... Hoje, né, tem o Bicho Vai Pegar 5h67 na Mix, tem de segunda a sexta. O que é o tal do Bumbum Tantan lá? O Bumbum Tantan é que é o seguinte... É algo um programa cultural. Sim, exatamente. Que eu tenho. É assim, que toda sexta-feira a gente tem uma convidada. Você acha que o Shampoo tem condição de fazer essa... Cara, eu acho que seriamente ele é um grande candidato. Porque a gente tem uma convidada mulher toda sexta-feira. E a gente mudou o perfil. Antes eram, tipo, paniquetes, não sei o quê. Agora a gente tá com jornalistas, não sei o quê. E quando a mulher... Sexta-feira tivemos a Juliana Veiga, que é da SPN. Sim. Aí a gente tem um quadro lá que era o Bumbum Granada. Aí o Bumbum Granada saiu um pouco da moda, entrou o Bumbum Tantan, que tem que dançar. E ela dançou, né? E sempre tem algumas convidadas que dançam. Fizemos a Larissa Hertal dançar. Inclusive é um vídeo que o Milton, né, viralizou e tal. Então era o Bumbum Granada. Agora é o Bumbum Tantan. Inclusive o Shampoo tá convidado pra fazer... A gente vai fazer uma versão remix com as duas músicas. E aí ele pode dançar o Granada e o Tantan e vocês escolhem. Deixa já de escolher. É um quadro às sextas-feiras, que nós temos uma sexta-feira especial lá. Você acha, não. Tô fora disso aí, pô. Inclusive, ela pode dançar junto. Eles podem fazer uma dupla. Não. Ela faz o Granada e o Tantan, ou eles escolhem a ordem. Pode ir no para o ímpar também. Você é o apresentador. Os dois estão oficialmente liberados pelo professor. Fiquem à vontade. Justo. Tá certo. Shampoo, Jade, Bruno Adalberto. E hoje teremos Pablo Vittar lá, caracterizado. Roman Laurito, nosso argentino, torcedor do Boca Juniors, vai estar todo caracterizado de Pablo Vittar. Eu não vejo. Se bem que o Pablo Vittar oficial é o Guipa. Você já fez Preta Gil? Hã? Você já foi a Preta Gil? Eu ainda não. Nas apostas, o Corinthians tem me dado sorte. Na verdade, eu paguei uma aposta só e não apostando no Corinthians. Foi bem. Chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Na técnica tivemos hoje Marcos Floriano e Felipe Poi, produção, reportagens, pauta dos alunos da UNG, David Xavier, o nosso Shampoo, Jade Furacão Gimenez, Caio Portela, Bruno Oliveira, Adalberto. A coordenação é dela, Flávia Delgado, que não gosta que chama do quê, Jade? De Daniela. Flávia Daniela. Nome duplo é uma coisa meio ridícula, né? Mas um abraço pra Flávia Daniela. E segunda-feira que vem a gente volta com o Timão Universitário, que vai ter a presença aqui nos estúdios do candidato a presidente do Corinthians, deputado, enfim, Romeu Tuma Júnior. Na outra semana, provavelmente, Roque Stadini. Na outra, Osmar Stable. E vamos entrar em contato com a chapa da situação, que ainda não foi oficializada, por isso o convite formal ainda não foi feito, mas o espaço está aberto. A apresentação é minha, Vitor Guedes. Segunda-feira que vem tem mais. E como que é, dona Wanda? Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e Portal Leajão Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/blog do Vitão. Até o próximo programa.